Olá pessoal, aqui quem fala é Pedro Costa, é com muito prazer que eu estou aqui gravando mais um vídeo. E como vocês sabem, eu sou terapeuta comunitário, sou coach, sou psicólogo também. E sou psicólogo e responsável técnico da Clínica Diálogo, né? uma clínica de psicologia aqui em Brasília. E a gente teve a ideia de iniciar uma sequência de vídeos entrevistando, conversando com os psicólogos da clínica, falando um pouco sobre algumas temáticas, enfim, trazendo algum conteúdo relacionado à questão da psicologia, da psicoterapia, né? E aí eu gostaria de iniciar, uma série de 3 vídeos falando sobre um psicólogo que foi uma grande referência para mim, né? Quando eu comecei a estagiar ainda na Universidade de Brasília, minha professora, minha orientadora, ela me indicou o primeiro capítulo do livro Tornar-se Pessoa, do livro do Carl Rogers, né? E aí eu li o primeiro capítulo, só que eu li o primeiro capítulo, eu li o segundo capítulo, eu li o livro inteiro, e depois eu fiquei procurando aqui em Brasília cursos, encontrei um curso de formação e fiz um curso de formação, um curso de 3 anos na abordagem centrada na pessoa, né? Então, eu quero fazer essa sequência de 3 vídeos, porque o Carl Rogers, enfim, né, ele traz 3 atitudes facilitadoras do crescimento, né? Ele, na verdade, ele começou atendendo, o trabalho dele foi muito importante quando ele foi americano, né? Já faleceu, mas quando os americanos estavam voltando da guerra, voltavam, claro, com dificuldades, problemas psicológicos, ele foi atendendo essas pessoas e foi desenvolvendo, enfim, ao longo da carreira dele, com outros projetos, foi desenvolvendo essa teoria que no começo ele chamou de terapia não diretiva, né? No sentido de ir mais ou menos ao contrário de alguns modelos que estavam se trabalhando na época. Depois ele desenvolveu o termo terapia centrada no cliente, né? E depois que ele desenvolveu o termo terapia centrada no cliente, foi desenvolvendo a própria teoria, a própria abordagem, ele percebeu que ela não era só aplicada para os atendimentos, né? Não era só aplicada para os atendimentos psicológicos. Então aí houve uma outra fase que se chamou então de abordagem centrada na pessoa, né? Porque a ideia é que essas 3 atitudes facilitadoras do crescimento, elas não só se aplicam para o processo terapêutico, como, por exemplo, o processo de educação, ou processos de empresas, ou às vezes até na situação familiar, e eu ouso dizer que eu acho que nas nossas relações com o mundo, nas nossas relações com a pessoa, são atitudes facilitadoras do crescimento pessoal, né? Então, como são 3 atitudes facilitadoras do crescimento, eu quero fazer uma sessão de 3 vídeos, e hoje eu vou falar um pouquinho da primeira atitude facilitadora do crescimento, que ele chama de congruência, né? E o que é congruência? Na verdade, a congruência, a meu ver, é o máximo que a gente conseguir estar do mesmo jeito dentro e do mesmo jeito fora, né? Tendo uma congruência do que eu sinto com o que eu me coloco, com o que eu falo. A gente pode chamar talvez de espontaneidade também. As pessoas que trabalham com psicodrama trazem muito esse nome, né? Espontaneidade, exercício de espontaneidade. Inclusive, se coloca que a gente nasce muito espontâneo, né? Se a gente for ver, as crianças, elas são muito espontâneas, elas agem como elas falam o que elas pensam, elas agem como elas estão sentindo. Se ela está triste, ela chora, se ela está com raiva, ela demonstra, se ela está feliz, ela demonstra também. Então a criança naturalmente é muito espontânea, e às vezes a gente, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa educação, a gente vai perdendo um pouco, infelizmente a gente vai perdendo um pouco da nossa espontaneidade, às vezes muito da nossa espontaneidade, né? Mas existe todo um exercício que pode nos ajudar a sermos mais espontâneos. Inclusive o pessoal do psicodrama, eles medem muito a nossa qualidade de vida com a nossa capacidade de ser espontâneo, e às vezes em situações que a gente age de forma espontânea, como é que a gente fica melhor do que quando a gente está muito travado, né? Mas enfim, quero falar da congruência, né? Então na congruência é justamente isso, é o máximo que eu conseguir estar fora do mesmo jeito que eu estou dentro. Então, não sei se vou tentar explicar melhor. Eu acho que
duas coisas, acho que eu tenho dois exemplos que eu acho que ilustram bem essa fala, né? Um é do próprio Carl Rogers, então é um exemplo meio extremo. Ele diz que tinha uma época que enfim, né, ele atendia psicólogo, psicoterapeuta, e aí tinha uma pessoa que ele atendia, só que ele começou a se sentir, como ele chamava em inglês, né, bored, entediado com aquele atendimento, né? Então, às vezes, todo dia que era aquele horário, aquela pessoa, ele às vezes já ficava meio assim, putz, poxa, ele fala coisas que parece que são significativas, ele fala de um jeito, com uma voz assim, que parece entediante, e aí teve um dia que e aquele sentimento era muito persistente, né? Então, teve um dia que ele não aguentou, e aí ele chegou para o cliente e falou, olha, você me desculpa, eu não estou nem um pouco orgulhoso de te dizer isso, mas eu preciso ser sincero com você e você desculpa dizer isso, mas não sei o que é, parece que você fala coisas muito significativas, mas você fala de um jeito que eu fico muito entediado, você me perdoa estar dizendo isso. E aí, obviamente, que o cara ficou muito chateado, né? O Roger também sabia o que ia acontecer e o cara acabou indo embora. E ele falou, meu Deus, né? Fiz uma besteira, né? Fiz uma grande besteira. E aí, na semana seguinte, o Roger estava já imaginando que o cliente não ia aparecer. E de repente aparece esse cliente, né? E ele aparece, e aí ele entra, e ao conversar com ele, ele disse que, nossa, sabe, Roger, que eu fiquei muito chateado com o que você me falou, não esperaria que você, meu terapeuta, fosse falar isso pra mim. Mas depois eu fiquei pensando um pouco, e eu refleti que eu acho que eu tenho esse jeito entediante de falar, porque às vezes eu acho que ninguém nunca está prestando atenção em mim. Então, depois que passou um pouco da raiva, você me fez refletir, e eu acho que eu tenho esse tipo de comunicação com todo mundo. Vai ver que é por isso que talvez todo mundo esteja me achando um chato, né, um tédio. E aí ele disse que o relacionamento, a relação terapêutica deu um salto de qualidade, deu um salto muito grande a partir desse momento, né? E é o que ele diz, que claro que com cautela, mas às vezes você sente algo que realmente é persistente, a ideia aqui não é a gente entrar numa coisa de um sincericídio, né? Ou de falar qualquer coisa que me venha na cabeça e sair ofendendo as pessoas, não é isso. Mas se um sentimento ele é persistente, às vezes vale mais a pena eu falar do que eu não falar. E aí, se a gente for pensar na nossa vida também, quantas dificuldades a gente passa por às vezes não falar o que a gente está sentindo, né? Às vezes a gente vem sentindo aquilo há um tempão, às vezes nos relacionamentos, nas nossas relações no trabalho, nas nossas relações familiares, nas nossas relações amorosas, né? O quanto que às vezes a gente perde, o quanto que a comunicação ela se torna cheia de ruídos quando a gente não se coloca, quando a gente não coloca o que a gente sente, principalmente o que a gente está sentindo de uma forma persistente, né? Então, essa ideia, esse é um exemplo meio extremo, mas o que ele diz é que, falando ou não, eu passo uma comunicação, às vezes não verbal, de que alguma coisa não está bem. E às vezes, se eu não expresso isso com palavras, às vezes o que o outro entende é pior do que às vezes se eu expressasse e conseguisse conversar, e às vezes abrisse espaço para um melhor entendimento, né? E aí eu tenho um outro exemplo também, me falaram, né, mas parece que era um terapeuta, e esse já brasileiro, que ele atendia em diferentes localidades. Então ele foi atender em uma das localidades e já estava retornando para a cidade. Quando ele estava entrando para o atendimento, ele recebeu uma ligação. Ele recebeu uma ligação da escola do filho dele, falando, olha, aconteceu uma coisa aqui com o seu filho, a gente está indo ou levando para o hospital, uma coisa assim. Mas ele não tinha muita informação, então ele ficou muito preocupado. Ele, meu Deus, meu filho estava longe, não tinha muito o que fazer. E ao mesmo tempo ele atendia essa pessoa de tanto e tanto tempo, porque não era na mesma cidade dele. Então ele decidiu, bom, eu não tenho o que fazer, vou entrar para o atendimento e depois eu ligo e fico sabendo mais. Então ele decidiu entrar, a pessoa estava esperando, e ele foi atendê-la. Só que chegou na metade do atendimento, mais ou menos, ele chegou para a pessoa e falou, olha, você me perdoa, explicou a situação, né? Você me perdoa, eu tentei aqui te atender, estou tentando te ouvir, mas acabei de receber uma ligação lá da escola do meu filho, aconteceu alguma coisa com ele, eu estou aqui super preocupado, então desculpa, eu não estou conseguindo te ouvir, eu tentei, eu sei que é importante para você aqui, mas você desculpa, a gente talvez ia ter que remarcar porque eu não estou conseguindo te ouvir. E nesse momento que ele conseguiu ser sincero, ser congruente com o que ele estava sentindo, e aí essa resposta que a pessoa deu eu acho fantástica, ela falou, nossa, não, tudo bem, claro, eu achei que era comigo, né?
eu acho que esse eu achei que era comigo, eu acho que nos traz essa reflexão, né? Do quanto que quando a gente não comunica o que a gente está sentindo, normalmente o outro às vezes sente algo que às vezes é pior do que a gente está falando. É claro que o cliente compreendeu que, poxa, ele tentou o máximo, mas é o filho dele, ele estava preocupado, e é claro que fica muito difícil de ouvi-lo ali naquela situação, né? Então, esses são os dois exemplos, né? E eu quero trazer essa reflexão não só para quem é psicólogo, ou enfim, quem trabalha na área de atendimento, mas que, enfim, acho que é uma atitude facilitadora do crescimento. Quanto mais congruente a gente consegue ser, quanto mais espontâneo a gente consegue ser, quanto mais talvez verdadeiro a gente consegue ser, ou autêntico, né? Congruência, autenticidade também é uma palavra que se usa. Então acho que quanto mais autêntico a gente consegue ser, ou seja, quanto mais a gente conseguir ser a gente mesmo, eu acho que melhor pra gente, mais a gente cresce e a gente facilita isso pro outro também, né? Eu ajudo o outro a ser mais ele mesmo quando eu, na minha relação com esse outro, consigo também me colocar como eu sou comigo mesmo, né? Então, gente, é isso. Eu vou falar das outras duas atitudes facilitadoras do crescimento nos próximos vídeos. Então, se você não se inscreveu no canal ainda, eu peço que você se inscreva. Não sei exatamente quando que eu vou postar o próximo. Você se inscrevendo aqui no meu canal, basta você ter uma conta no Gmail. E aí você tendo essa conta no Gmail, você consegue se inscrever e aí você vai receber o próximo vídeo no seu e-mail ou de alguma forma assim, então você vai perder os próximos vídeos. Então se você não se inscreveu ainda, eu aconselho que você se inscreva. Se você gostou desse vídeo, peço que você dê uma curtida, assim eu vou entender que você está gostando desse vídeo. Deixe um comentário se você achou interessante. Se quiser deixar sugestões para os próximos vídeos, também fique à vontade. Então é isso. Espero que tenha contribuído de alguma forma. Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.